Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu resolvi gravar um vídeo sobre a revisão da vida toda. Eu estava refletindo em alguns casos que eu tenho trabalhado, que eu fiz os cálculos, e em muitos casos a revisão da vida toda ela não é benéfica. Em vez dela aumentar o benefício, ela vai diminuir o benefício do segurado. E tem a maioria dos casos que eu verifiquei o benefício que estava pequeno, bem baixo o valor, aumentou duas, três, quatro vezes o valor do benefício. Então, o que eu fiquei refletindo, o que eu quero trazer para vocês hoje? Eu vou mostrar um caso que compensa e um caso que não compensa. Por quê? Porque na maioria dos casos que eu falo para o segurado que não compensa a revisão da vida toda, a pessoa fica um pouco triste. Não é para menos, né? Fica um pouco frustrada, digamos assim. Porque trabalhou a vida inteira, teve bastante períodos de contribuição antes de 94, vai fazer ali o cálculo da revisão da vida toda, não compensa. Então não é comum se sentir frustrado. Mas o que eu quero mostrar para vocês e para essas pessoas que estão me vendo que de repente não têm o direito, se for fazer revisão vai ser prejudicial, quero mostrar para vocês é que não importa o período que a pessoa trabalhou antes de 94, pode ter trabalhado 20, 25 anos. Se o salário de contribuição dela é pequeno, foi sempre sobre média de um salário e meio, não vai ser favorável. O PBC, que é o período base de contribuição, ele pode ser extenso, grande, mas se o salário de contribuição for pequeno, não compensa. O que a pessoa tem que ter em mente, tem que gravar, é que antes de 94, ela possuía grandes salários. Contribuía sobre 3, 4, sobre o teto, sobre acima do teto. Então, eu quero mostrar para vocês perceberem. Não custa nada, é claro, a pessoa, mesmo que pense que tem direito, fazer o cálculo, procurar ali, mas aí na hora que o advogado ou o contador passar a informação de que não tem direito, para ela se conformar ou se conscientizar. Entenderam? Detalhe, não é porque você tem muitos anos de contribuição antes de 94 que vai ser favorável. O que você tem que se atentar é que antes de 94, você tem que ter altos salários de contribuição. E são essas pessoas que foram afetadas, porque depois de 94, só isso que entrou no cálculo ali da aposentadoria, do PBC, a partir de 94, julho de 94. E na grande maioria, a partir de julho de 94, tem poucas contribuições, por isso que ficou prejudicado o benefício. Vou mostrar aqui alguns casos para vocês. Tá certo, gente? Então, esse é o tema. E antes que alguém venha com comentários fazendo críticas, coloquei sim ali na capa, no título do vídeo, informações importantes sobre a revisão da vida toda. Porque essas informações eu considero importantes porque muitas pessoas estão pensando que vão ter direito, vai melhorar o salário, mas não vai, tá bom? É para conscientizar esses segurados, esses aposentados. Certo, gente? Antes de continuar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, então. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. O meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Gostaria de convidar você também que está me vendo, não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo, tá bom? E, gente, na descrição do vídeo está fixado no comentário também um link para você se cadastrar. Entra ali no link, se cadastre. Toda vez que tiver uma atualização, uma matéria importante, você vai receber aí no seu e-mail, porque a gente envia para todas as pessoas que se cadastraram, tá bom? Primeiro eu vou mostrar para vocês um caso de um segurado que me procurou, pediu para fazer o cálculo. Claro, vou mostrar só partes de informações para proteger as informações principais do segurado. E vou mostrar para vocês um caso que não era vantajoso ele fazer a revisão da vida toda. Vamos ali na tela, eu separei algumas imagens para mostrar para vocês para ficar fácil o entendimento. Essa daqui é a carta de concessão, uma parte dela, do segurado. Aposentadoria por tempo de contribuição. Né? Nem sempre na aposentadoria por tempo de contribuição vai ser também vantajoso ali a revisão da vida toda. Se aumentar, pode aumentar pouco, porque ainda assim continua a aplicação do fator previdenciário, em grande parte dos casos aí. Tá? Então, esse segurado aqui ele se aposentou recebendo 1.009 lá em 2016. Tá? Se você verificar o PBC dele, esse é o PBC. O que é o PBC? É o período base de cálculo. Veja, o último salário de contribuição, 10 de 2016, 1.086. Aí eu vou pular para a parte. Primeiro salário de contribuição dele, veja, importante, ó, 7 de 94, julho de 94. A partir daqui, que o INSS estava considerando os salários de contribuição dos segurados. É o que está em questão lá no STF.
só é calculado a partir de julho de 94, ali para calcular a aposentadoria, o benefício do segurado. E isso tem trazido grandes prejuízos. Tá? Anterior a 94, não está entrando no cálculo, como eu acabei de mostrar para vocês. Só que um detalhe, o PBC desse segurado ele é extenso. Ele teve 248 contribuições. Teve um período longo de contribuição. E veja, isso é importante vocês analisarem, porque mesmo que tenha um período longo de contribuição, extenso, não significa que vai receber um bom salário. Ele pode ter um longo período de contribuição sobre um salário mínimo, sobre até menos de um salário mínimo. Nesse caso, quando é menor, ou tem que fazer a complementação, depende da época que ele contribuiu, ou será considerado como média um salário mínimo, tá bom? Veja então que o caso dele tem um grande período de contribuição, porém ele ficou limitado ali a um salário, um pouco mais de um salário mínimo, a aposentadoria dele, em R$ 1.009,70. Quando eu coloco todas as informações do segurado, coloco ali no sistema as contribuições anteriores a julho de 94, o sistema ele vai calcular, por exemplo, tem segurados que a partir de 70, 76, né, são vários os casos, já possui contribuições. Quando eu insiro essas informações no sistema, para considerar todos esses salários de contribuição, o sistema já vai trazer um aviso para mim se não for favorável para o segurado. Veja, essa é a informação que vai aparecer. É isso daqui. Atenção, você selecionou a opção programar efetuar o cálculo da vida toda. O sistema fez uma análise, RMI com a revisão, 925, sem a revisão, 1.009. Aqui teve uma alteração de 9 centavos comparado com a carta de concessão dele, é um valor aí considerável, que dá para relevar. Então, é prejudicial. O sistema já traz para mim a informação é prejudicial. Calculei ali, então não adianta, deixa quietinho o seu benefício, porque se for entrar, pode diminuir. O que vai acontecer é ficar limitado aí ao mínimo. Lembrando que a 1.009, na época, era um pouco mais que um salário mínimo. 2016, né? É o caso desse segurado. Hoje, 1.100, mas toda vez que ficar inferior ao salário mínimo, o benefício vai ficar limitado ao piso, que é o salário mínimo da época. Vocês perceberam? Não importa ter longos períodos de contribuição, ou até mesmo antes de 94, ou posterior. Se não tiver salários de contribuições altos, a revisão da vida toda ela vai ser prejudicial. Tá? Deixa eu mostrar para vocês os salários de contribuição dele desde o começo. Ele começou em 79, pequenos salários de contribuição. Esse daqui é o teto e esse daqui é o salário de contribuição. Veja, ó, sempre salários bases, salários pequenos. E ele até 2016, quando foi a aposentadoria dele. Sempre sob salários pequenos, tá vendo? Ou mínimo, praticamente. Todos aqui são salários mínimos e esse daqui é o teto. Então, sempre sobre o salário mínimo. Se eu fiz, como eu continuei fazendo o cálculo para ele, ia diminuir o benefício. Não compensa. Nesse caso, eu entrei em contato, avisei o segurado que não compensa. Ainda assim, ele ficou um pouco inseguro, não acreditou muito. Por quê? Porque teve alguns períodos de contribuição dele, alguns meses, que foram sobre altos salários. Mas isso não faz diferença no PBC. O que vai fazer diferença, gente? Por exemplo, trabalhei 10 anos numa empresa e lá ganhei 4, 5 salários. Isso faz diferença. Agora, se você trabalhou numa empresa 10 anos e durante um período desses 10 anos, um ano você recebeu altos salários, não vai fazer muita diferença, porque é tirada uma média de todo o período contributivo, tá bom? É isso que vocês precisam entender. Agora eu vou trazer para vocês um caso de um segurado também que se aposentou com salário mínimo e ele possuía grandes salários de contribuições antes de 94. Vamos ali na tela. A carta de concessão dele, aqui foi aposentadoria por idade, não aplica fator previdenciário, então isso é uma vantagem que o segurado tem. Ele se aposentou na época com um mínimo. Tá? Ele foi em 2019, não faz muito tempo que ele se aposentou. Ele se aposentou aí com um salário mínimo de 998. Veja o que foi considerado no PBC dele. Última contribuição, 2016. Percebam, ele só foi se aposentar em 2019. A última contribuição dele foi em 2012. Houve um lapso grande de tempo aí. E a última, que eu só coloquei a primeira página e a segunda página do salário de contribuição. E a última página, veja, foi considerada a partir de julho de 94. E ele tinha 86 salários de contribuição. Nesse caso aqui, é o exemplo clássico dos aposentados que estão sendo prejudicados. A partir de 94,
poucos salários de contribuição. Ele aqui tinha 86 salários de contribuição de 94 até 2012. Poucos salários de contribuição. Tirou a média, ficou limitado ao salário mínimo. Ele foi prejudicado. Veja, 998. A média do salário dele ficou em 925. Como não pode ficar limitado, né, ser inferior ao piso, ficou limitado ao salário mínimo. Tá? Então, nesse caso, ficou limitado ao salário mínimo porque teve poucos salários de contribuições após julho de 94. Agora eu vou mostrar para vocês, quando eu fiz a inclusão dos salários anteriores a julho de 94, como que ficou o benefício desse segurado. Ele começou a contribuir em 1975, tá? No começo o salário de contribuição dele não era muito alto, ó, veja, aqui é o teto e aqui é o salário que ele recebia efetivamente. Só que aí começou a subir em determinados períodos. Veja, ó, esse daqui é o valor do teto, estava quase próximo ao teto. Esse salário superou o teto, próximo do teto, superou o teto, superou, quase perto do teto, tá vendo? Grandes salários, altos salários de contribuição, 88, 89. E lá no final, mesma coisa, ó. Em 2012, a última contribuição dele. Corrigiu o salário desse segurado, olha quanto que deveria ter sido o salário dele. Ele se aposentou com R$ 998, o mínimo, porque não foi considerado o salário de contribuição dele antes de julho de 94. Nesse caso, antes de julho de 94, ele tinha um grande salário de contribuição, desde 1976, né? Então, coloquei no cálculo e chegou ao salário desse. Por isso que foi parar lá no STF. O INSS não quer corrigir o salário dessas pessoas. Só começou a fazer a partir de 94, porque tem muitos segurados. Não vamos falar, né, como a defesa lá do Nunes Marques, vai trazer rombo, tem a fortuna. Não. Tem muitos segurados, sim, aposentados que têm esse direito aqui de aumentar a aposentadoria. Não serão centenas de milhares de segurados que terão o benefício reajustado dessa forma, mas muitos terão, sim, um benefício melhorado. Entendeu? É por isso que eles estão ali, chegam lá no STF. Mas é injusto. Está na lei, como deve ser aplicado, deve ser julgado pelo STF, está na mão do ministro Alexandre de Moraes, e é questão de justiça, somente. Veja aqui o caso do segurado, olha aqui. A aposentadoria dele aumentou 4 vezes, né? 4.240. Isso na data da concessão da aposentadoria. Se a gente continuar, hoje ele estaria recebendo 4.672. Mais de 4 vezes aumentou o salário dele. Esse aqui seria a ação. Ele recebe, lembra que eu já expliquei para vocês, uma ação, você só tem direito de receber os retroativos dos últimos 5 anos. A partir dos 5 anos, conta para frente, ganhou o benefício, o STF aprovou lá, ganhou a ação, foi procedente e vai reajustar a partir dos últimos 5 anos, trazendo o benefício reajustado para hoje. Nesse caso, então, os últimos 5 anos, ele tem que receber um reajuste de 123 mil, vai ter as parcelas vincendas aqui, que é o trâmite da ação, o valor total da ação, 166 mil. Entenderam a importância da revisão da vida toda para muitos segurados que estão aposentados e estão inconformados, porque trabalharam a vida inteira. Esse é um dos casos. Eu tenho outro também que o benefício dele ficou limitado ali a um salário mínimo e passou para mais de 4 mil. Porque tem muitos segurados que antes de 94 trabalharam em multinacionais, trabalharam em grandes empresas durante muito tempo e ganhando grandes salários. Depois de 94, parou de trabalhar ou não quis mais trabalhar, ou começou a contribuir sobre o salário mínimo, e é isso que foi considerado ali na aposentadoria dele. Injusto, porque esse período anterior a 94, houve a contribuição. E se houve a contribuição, deve ter a retribuição. E esse é o princípio base, tá, gente? Então, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Coloca na sua cabeça, você que está me vendo, é aposentado, e ainda não fez a revisão da vida toda, tá? Se você não fez e você está na expectativa aí, está aguardando a decisão do ministro Alexandre de Moraes e está na expectativa, faça o cálculo, mas entenda, não é porque você tem um grande período antes de 94 que você vai ter direito. Faça o cálculo. Se não tiver direito, tudo bem. Então, o que você tem que ter em mente é que antes de 94, você trabalhava e contribuía aí, ou tinha um registro na carteira sobre grandes salários. É isso que vai fazer a diferença na revisão da vida toda. Tá bom, gente? Eu resolvi fazer isso, trazer essas informações para vocês, porque eu vi que tem muita gente que está na esperança de ter uma melhora no benefício, mas não vai ter. Certo?
Então eu agradeço vocês que ficaram comigo até o final do vídeo. Mais uma vez eu gostaria de pedir, você que está me vendo e não entrou com a revisão da vida toda, ou também entrou, se cadastre aqui no link que eu deixei na descrição, está fixado no comentário. Toda vez que tiver uma matéria importante, interessante, eu vou encaminhar para vocês, tá certo? Obrigado por vocês terem ficado comigo até o final do vídeo. Aqui nas laterais, o YouTube ele vai indicar novos vídeos para você. Se for do seu interesse, escolha algum deles para assistir, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.